tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, ao vivo pela Melodia FM 87.9, no Instagram e também no YouTube. Esse é um espaço dedicado à informação, ao cuidado e à promoção da saúde. Hoje teremos uma conversa extremamente relevante sobre equilíbrio hormonal, metabolismo e qualidade de vida. Temas que impactam diretamente nossa energia, nosso peso, nosso humor e até nossa saúde emocional. E é com grande satisfação que recebo a doutora Aimee Teixeira, médica endocrinologista e clínica médica, que compartilhará conosco orientações valiosas, esclarecimentos importantes e uma visão prática sobre como compreender melhor os sinais no nosso corpo. Doutora Aimee, seja muito bem-vinda e é um grande prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, boa tarde, Elise, boa tarde a todos os ouvintes da Melodia FM. E é uma grande satisfação poder estar aqui hoje nesse bate-papo que com certeza vai ser muito produtivo. Não tem dúvida. Vamos lá, quem é a doutora Aimee? Adorei a pergunta. Já fui assim, já impactante, né? Sou brumadense, sou aí quase vizinha, né? Sim. Sou médica endocrinologista. Vivi em Brumada até os meus 17 anos. Aí vim pra cá, pra Conquista, em 2012, quando eu fiz medicina na UESB. E aí, em 2019, fui fazer minhas residências, né, em Salvador. Fiz residência em clínica médica no Hospital da UFBA, no UPS, e depois fiz residência em endocrinologia. Então, hoje, e além disso, né, além da função médica, sou docente também. Sou professora dos cursos da UESB, onde eu me formei, e também do curso da AF, aqui em Conquista. Muito bem. Como tem muita coisa para a gente falar, doutora, né? Vamos explorar aí durante uma hora, né? Para começar, explique de forma simples o que faz um endocrinologista. Pronto. A endocrinologia é a especialidade dentro da clínica médica que vai estudar toda essa questão de equilíbrio hormonal, influência hormonal em todos os sistemas do corpo humano, como também o metabolismo energético, tanto que nossa especialidade chama endocrinologia e metabologia. A gente resume para ficar mais simples, né, de falar. Mas a endocrinologia vai ser a especialidade médica que vai cuidar de todo esse equilíbrio hormonal. E o que é o hormônio, né, de fato? Então, o hormônio vai ser aquela substância que vai impactar de diversas formas no corpo. Questão reprodutiva, questão cognitiva, humor, memória, sistema cardiovascular, sistema renal, digestório, pancreático, renal. Então, não tem como ser um bom clínico se não tiver uma boa noção da endocrinologia. Eu sempre puxo um pouco a sardinha para a minha especialidade, Sim. Que a endocrinologia, para mim, é a especialidade mais clínica que tem, porque o hormônio interfere em tudo. Tudo. Qualquer sintoma, qualquer queixa, a gente tem que pensar na possibilidade de ter um desequilíbrio hormonal ali associado. Então, realmente são importantes para o funcionamento do corpo? Com certeza, sem sombra de dúvida. E quais são os sinais comuns que indicam que algo pode estar em desequilíbrio hormonal? Pronto. Os sinais e os sintomas, eles podem ser muito gerais. Então, assim, paciente que se sente muito fadigado, paciente que se sente sonolento, como também o oposto, né? Insônia excessiva, então desequilíbrio do sono, desequilíbrio do humor, desequilíbrio da memória, dificuldade de concentração, baixa libido, muito frio intenso ou calor intenso, desproporcional ao que os outros estão sentindo ao seu redor. Alterações do ciclo menstrual, seja para aumento de fluxo, redução de fluxo ou irregularidade de uma forma em geral, menstruação não vir. No caso dos homens, também baixa libido, disfunção erétil. Alterações do sistema intestinal também pode ter alteração hormonal envolvida, como constipação, empachamento. Então, realmente, os hormônios, eles vêm atrás disso tudo. Queda de cabelo intensa também pode ser hormonal. As tireoidopatias, que são alterações da tireoide, elas podem fazer um pouquinho de tudo. Como também alguns pacientes descobrem por exames de rotina. Eu até brinco com os alunos quando eu dou aula de tireoide, que a tireoide é uma caixinha de surpresa. Tem aquele paciente que descobre por um check-up, como teve aquele paciente que passou muito tempo sintomático e depois de grande investigação é que foi descobrir que tem alguma questão alterada da tireoide. Cansaço excessivo pode ter relação com hormônios?
Pode. Hipotireoidismo, hipertireoidismo. O excesso de peso também pode fazer um cansaço excessivo. O hipogonadismo, seja feminino ou masculino. O que é o hipogonadismo? É a falta, a deficiência de hormônios sexuais, né? Então, no período do climatério, oligomenorreia, síndrome do ovário policístico, hipogonadismo masculino, tudo isso aí pode causar fadiga. Quem sofre mais com isso, homem ou mulher? Mulher. Dentro do mundo, quando a gente fala fadiga, a principal coisa que vem na cabeça do endócrino vem a alteração de tireoide. E nesse campo, as mulheres são as mais afetadas. A maior porcentagem, tanto para hipotireoidismo quanto para hipertireoidismo, é em mulher. Infelizmente. Ganho ou dificuldade de perder peso sempre envolve metabolismo? Envolve. E eu acho esse ponto bastante interessante, porque a gente entra no assunto de obesidade, né? De excesso de peso. Então, você pode ter 2 pacientes com os mesmos hábitos de vida, né? Então, se você tira esse viés de alimentação e atividade física, um vai ganhar peso e o outro não. Então, tem alterações metabólicas intrínsecas ao paciente que tem uma tendência ao ganho de peso. Então, o ganho de peso, existe alterações metabólicas já bem consolidadas, bem fundamentadas, que explicam tudo isso aí. Hoje, inclusive, a gente vê a obesidade como uma doença hipotalâmica, né? Então, tudo começa, né? Um dos principais fatores é o centro da fome daquele paciente que tem desajustes ali dos neurotransmissores, dos hormônios, né? Orexígenos, anorexígenos, o que é isso aí? Que aumenta a fome, que aumenta a saciedade. Há um desequilíbrio nisso aí. Então, o excesso de peso, o ganho de peso tem alteração metabólica, não necessariamente alteração hormonal, de faltar hormônio que eu possa dosar laboratorialmente, mas que a alteração metabólica, do ponto de vista fisiopatológico, isso vai ter. Doutora, e como é que um gordinho, vamos dizer assim, mais fácil de entender, como é que um gordinho vai saber se ele tem um problema emocional que leva a comer ou um problema hormonal? Como é que se define? Como é que você descobre se chega um paciente desse? Adorei essa pergunta. Você é ótima das perguntas. Mas caiu aqui agora. Você falou no gordinho. Gostei. Hoje, em relação assim, painel genético, para alterações genéticas de obesidade, a gente não costuma fazer na prática clínica. Isso é mais reservado a estudos mesmo, né? Ensaios científicos. Mas o que a gente faz? Eu gostei muito da sua pergunta, por quê? Porque hoje a gente sabe que a gente não come apenas por fome física, né? Então, o comer emocional, ele é muito prevalente. E no paciente com obesidade, grande parte deles tem esse componente comer emocional aumentado. Pode ser o comer emocional isolado, né? Que é a fuga da emoção, ali um momento de estresse, um momento de ansiedade, humor deprimido. Ou o transtorno de compulsão alimentar por si só. Que aí também vai ser um transtorno específico que leva esse paciente a alimentar de forma exagerada, né? O que a gente costuma fazer, né? O que eu faço muito na minha prática? Eu peço para o paciente responder um score de comportamento alimentar, isso é bem validado, e aí a gente consegue ver no questionário que ele responde quais são os comportamentos alimentares dele mais presentes. Então, tem aquele paciente que vai ter o comer hedônico, que é aquele comer da comida gostosa, aquele comer do eu mereço, né? Assim, não queria comer qualquer coisa, eu queria comer aquela coisa que eu gosto muito. O comer emocional, que é descontar a emoção. O compulsivo, né? Que são alimentos mais de rápida ingesta, comer em grande quantidade, rápido, muito volume e velozmente. O desorganizado, que é aquele padrão alimentar que pula muita refeição, fica muito tempo em jejum, então isso vai criar uma fome reprimida em algum momento. E o hiperfágico, que o hiperfágico é o quê? É aquele paciente que muitas vezes ele não percebe, mas que o centro de fome dele, ele precisa de uma quantidade maior de comida para se saciar, né? Então, quando aquele paciente fala assim, por exemplo, o que não tem excesso de peso, não, eu como um pouquinho, eu fico bem. Não, eu não sou de comer besteira, mas eu tô ganhando peso, porque ele precisa comer maior volume, né? Então, respondendo a sua pergunta, né? Assim, como é que eu consigo diferenciar o que é o comer emocional e o comer hormonal? Então, assim, o hiperfágico, tudo isso aí vai ter um desequilíbrio hormonal. A gente não tem que dosar de substância laboratorial para a gente definir, mas no comportamento alimentar que a gente pede para ele responder, a gente consegue flagrar.
E é interessante fazer essa diferença, porque o tratamento da obesidade não é igual para todo mundo. Sim. Por isso que a gente vai ter paciente que responde melhor a uma medicação e paciente que responde melhor a outra medicação, porque os perfis comportamentais são diferentes. Entendi. O que realmente é metabolismo lento? Isso existe mesmo? Pronto, existe metabolismo lento, existe. Existem, então, assim, na prática de consultório, a gente não costuma fazer cálculos, né, de queima calórica, mas existem, por exemplo, métodos de calorimetria indireta, que você consegue dosar qual é o gasto energético daquele paciente, né? Mas o queimador lento existe. E isso, muitos estudos já mostram isso. Mas ele, dificilmente, o paciente ele vai ter só essa alteração que leva ao ganho de peso. Geralmente, ele tem outras coisas associadas. O ruim, entre aspas, é que a gente não tem hoje uma ferramenta terapêutica, né, uma medicação que leva ao aumento da queima calórica. Tudo que já se tentou até então trouxe mais efeitos adversos do que benefícios. Entendi. Então, o metabolismo lento existe, o queimador lento existe. E aí, de remédio para isso, a gente ainda não tem. Mas, por exemplo, a paciente, sem ser paciente que já foi assim a vida toda, a paciente que tem hipotireoidismo, que a tireoide funciona pouco, ela vai ter um metabolismo mais devagar, mais lento, vai ter uma tendência a ganho de peso. E a gente vai conseguir flagrar isso, diagnosticar e tratar. Já vai ajudar no processo de emagrecimento. Da mesma forma, a paciente em climatério ou o paciente com hipogonadismo, ele também vai ter um metabolismo mais devagar. Então, a gente vê isso muito claro nas pacientes em climatério, é muito frequente no consultório, né? O climatério é aquele momento ali perimenopausa, antes da menstruação ir embora. Sim. Já começa a ter alterações, né? E elas falam, não, doutora, meu peso sempre foi tanto, mas 2 anos pra cá eu faço a mesma coisa que eu sempre fiz, como igual, sempre comi, me exercito como sempre me exercitei e tô ganhando peso. Então, justamente porque impacta e começa a ter um metabolismo mais lento também. Entendi. E quais são os fatores mais que prejudicam o metabolismo hoje, doutora? Hoje, a gente consegue ver, né? Então, assim, em relação ao nosso estilo de vida, muitas vezes eu fico pensando, eu fico observando, né? No supermercado, os carrinhos, do dia a dia. Infelizmente, a gente fica com o olhar um pouco enviesado, assim, mesmo que fora do ambiente de consulta. Sim. Hoje, Elisa, assim, nosso padrão alimentar vem piorado muito. A gente hoje tem acesso mais fácil e, infelizmente, a comidas não muito saudáveis, comidas ricas em gorduras saturadas, bebidas açucaradas, açúcar adicionado. Tudo isso leva a disfunção mitocondrial, disfunção adipositária e leva a ganho de peso, né? E, além disso, eu acho que o ritmo de vida de muito trabalho, pouco descanso, mudança de padrão de sono, é bem fundamentado hoje que pacientes que dormem pouco, que têm alteração do ciclo sono-vigília, troca o dia pela noite, ou dormem muito pouco por insônia, ou ritmo de trabalho intenso, enfim, também tem maior risco de disfunções hormonais. Ganho de peso, diabetes, problemas cardiovasculares. Então, o nosso estilo de vida impacta muito no nosso metabolismo, no nosso equilíbrio hormonal. O aumento de câncer também. O aumento de câncer também. Preocupante, viu? Preocupante. Por exemplo, quando a gente fala em câncer, né, sempre tem a questão da terapia de repulsão hormonal, os pacientes ficam com receio, a gente sempre fala que hoje o risco é muito pequeno, a gente não consegue, é totalmente diferente do que se usava de reposição há 40 anos atrás. Aí eu sempre falo a seguinte frase: o sedentarismo ou o excesso de peso, né, 2 fatores de risco diferentes, sim, eles aumentam mais a chance de câncer de mama do que a reposição hormonal. A gente sempre fala de sedentarismo e obesidade como risco cardiovascular, né? Mas a gente esquece de falar sobre risco de câncer. Aumenta várias neoplasias, sedentarismo e excesso de peso. Dietas restritivas pode atrapalhar o funcionamento hormonal? Pode, demais. Já atendi alguns pacientes que, por busca excessiva de um corpo muito perfeito, de um percentual de gordura muito baixo, que ficou hipogonádica. A menstruação foi embora, mais de 1 ano. Porque, assim como em homens também, já aconteceram isso. Porque existe ali a restrição calórica intensa e o corpo, ele vai tentar priorizar algumas situações. O sistema reprodutor, na linha evolutiva,
para o corpo não é prioridade. Então, restrições calóricas muito frequentes impactam na saúde reprodutiva, pode fazer disfunção hipotalâmica, amenorreia, que é parar de menstruar, como também não são ações sustentáveis a longo prazo. Então, é aquele paciente que vai perder muito peso em pouco tempo, mas que a chance de reganhar um pouco depois, mais precocemente, é muito grande, porque não é fisiológico. Entendi. O estresse interfere no peso corporal e como? E interfere. Não interfere a ponto de levar o paciente a um grande excesso de peso, mas hoje é bem documentado que o estresse crônico, o estresse contínuo, aumenta a ativação simpática, aumenta cortisol, aumenta a resistência à insulina. Então, tudo isso pode levar a uma chance maior de ganho de peso e dificuldade na perda de peso. A senhora tinha falado do dormir, né? Dormir mal pode afetar os hormônios e emagrecimento? Com certeza. Aumenta a fome, diminui o apetite, aumenta a resistência à insulina, aumenta níveis de cortisol e é bem validado. Os pacientes que dormem menos de 6 horas por dia têm mais chance de excesso de peso, têm mais chance de desenvolver diabetes no futuro. Interessante isso, né? E aí, muitas vezes, foi por essa pergunta até pra gente falar assim, claro que hormônio é muito importante, a gente tem que investigar disfunções. Mas é comum também o paciente que chega no consultório queixando-se de fadiga ou de outros sintomas de cansaço, indisposição, enfim, e ele tem a esperança que seja algo hormonal. Muitas vezes mas muitas vezes não. O estilo de vida impacta. Então, se você come mal, se você dorme mal, se você não pratica de forma regular a atividade física, você vai ter sintomas de indisposição, de cansaço, de fadiga, que não necessariamente tem um substrato, uma causa hormonal por trás. Então, nosso dia a dia, o que a gente faz na maior parte do dia, conta muito em relação à nossa saúde física e mental. O meu hematologista lá de Belo Horizonte fala assim, ó, você durma no mínimo 6 a 8 horas por conta da sua imunidade, né? A primeira coisa que ele falou, durma, que o sono é importante para a sua imunidade, né? Uhum. Então, você vê, o sono é bom para muita coisa. O sono é bom para tudo. Mas como é que você consegue dormir bem se você está 11 horas da noite no celular? Não dá, você não consegue Não é? desconectar, né? E aí, outro ponto interessante que você falou, não só a questão de alimentação mudou, mas o celular atrapalha muito o nosso dia a dia. A gente não consegue delimitar, né? Muitas vezes o que é trabalho ou o que é o lazer. É um lazer que você vai deitar, vai dormir, fica até 11, meia-noite rolando o feed do Instagram. Isso tudo é hiperestimulante. Sim. Então, a melatonina, que é um neurotransmissor importante para o padrão de sono, ela vai ficar diminuída, seu sono não fica reparador. Então, dormir bem é extremamente importante. Eu sempre pergunto como está o sono, o que a gente pode fazer em relação ao sono, porque dormir é um tratamento. Não importa também, né? Quer dizer, não existe uma diferença entre você dormir bem uma tarde toda do que à noite, né? Ou tanto faz? Pronto, a gente... Porque às vezes o pessoal vai, troca o dia pela noite, né? Isso não é tão fisiológico, não. Uma coisa é tirar um cochilo em quem tem um padrão, meia hora à tarde, mas realmente dormir muito à tarde e aí perder o sono à noite, dormir lá pela madrugada, isso vai influenciar o seu equilíbrio hormonal e seu equilíbrio metabólico. Então, nós seres humanos somos animaizinhos diurnos. A gente é para dormir de noite e ficar acordado durante o dia. Infelizmente, algumas profissões exigem essa alteração de padrão, né? Não tem jeito. Aí cabe a nós nos adaptarmos a essas situações. Mas, no geral, é pra gente ficar acordado de dia, dormir à noite. Quem tem o padrão de cochilo, é pouco tempo, meia hora ali só. Eu tenho uns conhecidos lá em Lins que dormem 9 horas da noite. E 5 horas já acordou e toca e vive bem, né? 9 a gente até fala, parecendo aquele pessoal de roça, né? Que dorme junto e acorda junto com as galinhas, né? Esse tem realmente, né? Tem um diferencial, né, doutora? E tem os pequenos dormidores e os grandes dormidores, né? Quem precisa de poucas horas de sono, menos, e quem precisa de mais. Esse seu conhecido aí deve ser um grande dormidor, talvez. Ele dorme. 9 acordar 5. Dorme. E o sono é direto. É direto. É um privilegiado, né? É muito bom. E falando da tireoide, doutora, por que ela influencia tanto na nossa saúde? O hormônio tireoidiano, ele consegue atuar em todos os sistemas. Então, me fala um sintoma aí, por exemplo. Chuta um sintoma. Sintoma,
Você fala assim, febre. Pronto. A febre, temperatura, só em crise tireotóxica pode fazer. A tireoide tão descompensada que faz febre. Mas no caso de hipertireoidismo, que é um pouco mais leve, o paciente ele tem um calor excessivo. Todo mundo ali tá bem, não aquele calor insuportável que tá todo mundo reclamando, não. Temperatura normal, todo mundo bem, e o paciente ali com calor excessivo, suor, pele pegajosa. Então, o hormônio tireoidiano altera a percepção de temperatura corporal, né? Constipação, alteração de menstruação, queda de cabelo. Tem paciente que já descobriu que tem alteração de tireoide porque a concentração estava muito diminuída. Não concentrava nas coisas, ia chamar uma palavra, buscar uma palavra na mente, não vinha. É um caso mais sutil. E tem aquele que gabarita todos os sintomas possíveis, né? Então, o que acontece é que praticamente, assim, vários órgãos que nós têm receptores para o hormônio tireoidiano. Então, o hormônio da tireoide vai lá e vai agir. Do ponto de vista cardíaco, por exemplo, aumenta a frequência cardíaca, aumenta a força do coração. Então, é importante de diversas formas. Como a senhora diz, a especialidade do endócrino é completa, né? Uhum. Porque a senhora vai falando coisas que a gente não tem noção. Demais. É interessante para quem está nos acompanhando que muita gente conhece mais clínico, pediatra, enfim, mas aquelas especialidades básicas, né? Uhum. E não sabendo a importância que né, várias outras especialidades. Não é? Exatamente. Igual, por exemplo, se a gente fala de diabetes, né? O endocrinologista é quem vai melhor tratar o paciente que tem diabetes. É uma doença complexa, tem outros fatores alimentares, estilo de vida, tem o mecanismo que apareceu o diabetes no paciente, né? Assim, é muito complexo. E muitas vezes, assim, tem pacientes que têm 10 anos de diagnóstico que nunca foram endocrinologista. Ele fala, não, porque eu tenho uns 10 anos já, mas é a primeira vez que eu estou vindo no endócrino. É falta de conhecimento, né, doutora? Claro que a gente sabe que, como tem muitos pacientes com diabetes, alguns deles vão ficar na atenção básica, na atenção primária, no posto de saúde, né? Mas os casos mais complexos, eles devem ir para o especialista. Sim. Porque o manejo do diabetes vai ser importante, Sim. né? Para evitar complicações, para que esse paciente viva mais e viva melhor. Sim, eu acho que quem devia fazer isso, né? Eu acredito que façam, são os especialistas, aqueles que estão nas emergências, Sim, né? sim. Porque o que acontece com os pacientes, eu falo comigo, né? Que quando você tem um mieloma, aí você tem tudo. Neuropatia, pneumonia, diarreia, tem tudo de ruim você tem, né? Alergia. E aí, quando você aparece, aí o nosso hematologista, ele fala, não, meu lugar é aqui. Aí eu te mando para ali. Então, eu já passei para tudo, só faltei veterinário. Mas tudo você pensar, eu já passei, Já né? visitou. Já, e vai nada. Porque isso aí é uma consciência do médico, né? Sim. Fala assim, eu sei isso aqui. Sim. Né? Sim. A senhora especializou nessa área, Sim. então a senhora não vai saber pouca coisa de hematologia, por Sim, exemplo. Né? sim. Isso é prático, né? Então, e o que acontece, né? Então, acho que o que falta também em alguns médicos, né? É uma crítica construtiva, é saber até onde ele vai e saber encaminhar o paciente, né? Para uma investigação melhor. Você falou aí de anemia, por exemplo, tireoide faz anemia também. Né? Tive alguns pacientes que descobriram hipotireoidismo, mas aí no caso bem mais descompensado, por conta de anemia. Mas o que você falou é super importante. Por exemplo, a gente chega no meu consultório com anemia, um exemplo. Investiguei tudo, não é nada hormonal. Faço a investigação inicial para ajudar, né? Para andar mais rápido o processo dele, mas encaminha para quem vai aprofundar ali na investigação, né? Colega da hemato, por exemplo. Pois é. Tem uma seguidora aqui no Instagram, que não sei se tá Britoleide. Sim. Ela fala assim, essa doutora mudou a nossa vida. Oh, querida, obrigada. É a mãe de Aninha. Não é legal, né? Ouvir isso, né? Aninha é uma fofa. Doutora, quais sintomas podem indicar alterações na tireoide? Alteração de tireoide? Sim. Então, mudança da concentração, alteração da menstruação, fadiga, queda de cabelo, perda de peso ou ganho de peso, porque aí são os extremos, né? O hipertireoidismo faz perder muito peso, o hipo pode tender a ganhar peso.
Sonolência diurna, no caso do hipotireoidismo, insônia, no caso do hiper, irritabilidade, no caso do hiper também. Muitos pacientes falam, eu tô querendo matar meu marido. E eu não sou assim, eu tô estressada, qualquer coisa me tira do sério. Pode ser a tireoide. Então, alterações de humor, cansaço excessivo, sonolência, insônia, alteração da menstruação, constipação, intestino lento, pele seca também, unha quebradiça, queda de cabelo, é um mundinho de coisa. Cãibra também, cãibra, mialgia, que é dor no corpo, dor no músculo, dor nas articulações, tudo isso pode ser a tireoide. E como é que os hormônios afetam o humor e a ansiedade? Interessante. A gente tem receptor hormonal, né, no nosso sistema nervoso central. Então, afeta dessa forma, desajusta tudo. Inclusive, muitos colegas da psiquiatria encaminham quando descobrem que não é um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão primário, por exemplo. Tem uma alteração hormonal e que não é só medicação ali, o ansiolítico, né? É tratar a causa base. Então, é sempre importante checar os hormônios quando há uma alteração brusca de humor. E existe relação entre hormônios e saúde mental? Sim, sim, sim. Por esse motivo, né? Os hormônios, eles alteram o humor, eles podem levar, quando estão desajustados, a humor deprimido, a irritabilidade. No período do climatério, as pacientes ficam um pouco mais ansiosas, um pouco mais entristecidas, concentração reduzida. Tem aquela névoa mental, né, como chama, que é buscar a palavra, não chamar, não recobrar, né, não lembrar a palavra, ter esquecimentos. Às vezes na consulta, eu ia perguntar uma coisa, esqueci. E aí fica, pô, você tá vendo que eu tô assim, não é desse jeito. Então, isso aí pode ser a alteração hormonal. E a alimentação realmente impacta os hormônios? Impacta demais. Quando a gente tem uma alimentação excessivamente, né, de forma excessiva, rica em gorduras saturadas, rica em carboidratos simples, rica em bebidas açucaradas, né? Então, alto teor de carboidratos, né, de rápida absorção, isso vai impactar demais, principalmente na questão metabólica de tendência a ganhar peso e resistência à insulina. E aí vira um ciclo vicioso. Quanto mais peso você ganha, você piora a resistência à insulina e a resistência à insulina faz ganhar peso. Então, você tem que quebrar esse ciclo, né? E tem outras questões também, em relação à tireoide, por exemplo. A gente sabe que uma alimentação que é rica em micronutrientes, ferro, vitamina D, selênio, é importante para um equilíbrio hormonal, o funcionamento da tireoide bom. Entendi. A senhora está no supermercado olhando os carrinhos assim, né? Infelizmente, às vezes... Mas acontece, isso é normal, isso não é julgando, não é julgando o que ele está comprando, não, né? Só fazer, eu faço várias análises, eu faço na academia, mas na academia eu tenho uma análise diferente, assim, no carrinho não é julgando, não. Eu sei, eu tô brincando assim, contigo. Fico, nossa, que coisa, né? Assim, como a gente tem acesso a alguns alimentos, a gente não deveria ter acesso tão fácil a algum tipo de alimento. Eu adorei quando criou os selinhos. Os selinhos de alto teor adicionado, alto teor em açúcar. Eu tenho uma paciente que acompanha comigo, que tem diabetes tipo 1, eu brinquei com ela no final do ano, que ela tá se acabando no panetone. E eu falei pra você, eu também amo panetone, eu sou endócrino que amo panetone. Mas desde que eu me tornei endócrino, né? Então, assim, minha alimentação nunca foi ruim, mas depois que eu me tornei endócrino, melhorou de forma extrema. Você radicalizou? Não. Radicalizei não. Mas em termos, não, isso aqui não é pra ser no meu dia a dia. Né? Isso aqui não, isso aqui vai ser num evento, num momento de lazer, enfim. Então, antes da endócrino, como é que eu era no fim do ano? Começava a vender panetone em outubro no mercado, eu começava a comprar. Mas aí depois, fico, não, gente, é muito açucarado, não dá não. Aí eu compro meu panetone, não sou radical, vou meu panetone, Natal, confraternizar, normal. Aí foi que eu brinquei com ela, né? E em relação à academia, a reflexão que eu faço quando eu tô lá na academia, né, assim, descansando, né, ali, espineca, botando a língua pra fora. Aí eu descanso ali e fico, nossa, quantos pacientes em excesso de peso estão aqui? Mas aí a reflexão que eu faço não é que eles não estão lá porque não querem ir. Porque como eu vejo isso no meu consultório, eles não se sentem acolhidos pelo ambiente. E aí por isso que quando eu tô lá no meu descanso, eu fico, realmente, tem poucos pacientes com excesso de peso aqui, nesse momento, né? Então, é um ambiente que muitas vezes, por julgamento... Sim, preconceito, né? Por né? preconceito,
por comparação, né? Infelizmente hoje, a gente colocou a atividade física, assim, talvez a gente não, né? Algumas pessoas, Sim. num patamar de corpo escultural. Sim. Então, isso causa repulsa, assim, reprime e afasta aquela pessoa que precisaria estar ali, Verdade. tão quanto a gente. Então, eu faço essas análises, assim, no dia a dia, nesse sentido. Pois é, no carrinho de supermercado, qual é o alimento que ajuda no equilíbrio hormonal que está naquele carrinho ali? Ah, pronto. Então, assim, eu adoro a frase que as nutricionistas falam, que eu adotei. A gente, no nosso dia a dia, a gente tem que desembalar menos, descascar mais. Então, tudo que é muito fácil de acesso, de desempacoto, né, desembalo, abro, ali não costuma ser um alimento muito bom, porque é um alimento processado, um alimento que vai ter muito conservante. Então, o máximo que puder, a gente deve comer alimentos naturais, né? Então, uma alimentação equilibrada, ela é o quê? Ela vai ter ali em torno de uns 50% ali de carboidrato, uns 25, 30 ali de gordura, uns 20% de proteína, mais ou menos. A gente orienta que tenha de 0,8 a 1,2 gramas, quilo de proteína no dia a dia e porções de fibras ao longo do dia. A OMS exige não, né? Orienta cerca de 25 gramas. O que é que vê? De onde vêm as fibras? Leguminosas, grãos integrais, frutas, verduras, que a gente coma no dia 2 a 3 porções de fruta no dia. Então, uma alimentação que priorize alimentos naturais, que não sejam processados, ultraprocessados, e de forma equilibrada, proteína, gorduras boas, não as gorduras saturadas, né? Gorduras boas, azeite, peixe, leguminosas, sementes. Então, isso é uma alimentação equilibrada. Entendi. E lá na academia, doutora, quais exercícios físicos que influenciam o hormônio além do peso? Pronto. Em relação ao exercício físico, o que se recomenda hoje? Que todos nós, então é importante a gente até falar nesse ponto do exercício, porque, assim, só um parênteses, o que eu vejo muito no dia a dia, né? Que alguns pacientes veem o exercício físico como uma obrigação, por conta que ele quer perder peso, ou por conta que ele tem diabetes ou hipertensão. Mas é o que você falou, olha, fulano, todo mundo devia fazer atividade física, independente de problema de saúde. Não tem como a gente ser sedentário e ser saudável. Não importa o peso, não importa a comorbidade que tem ou que não tem. Então, o que a gente se recomenda hoje para todo mundo? Aí não é que para quem quer perder peso ou para quem tem diabetes, é universal. 150 a 300 minutos de atividade moderada por semana. Se for atividade intensa, 75. Que tenha pelo menos, isso de aeróbico, né? Exercício aeróbico. Bicicleta, elíptico, caminhada, corrida. Então, a gente tem que ter um misto de aeróbico e resistência. Então, os benefícios são diferentes. Do ponto de vista de saúde cardiovascular, o exercício aeróbico ele tem uma importância maior, né? Quando a gente fala em ganho de força muscular, ganho de massa muscular, e aí quando eu falo ganho de força muscular, a gente fala sobre exercícios de resistência, né? Musculação, por exemplo, que é o mais usado. Mas aí eu falo, não, mas eu não quero ficar, né, forte. Mas não é questão de padrão de corpo escultural, não. É você ter qualidade de vida. A gente sabe que músculo é qualidade de Uma vida. necessidade, né? Então a gente vê cada vez mais pacientes com sarcopenia, né, que abaixa a força muscular, e por isso que a gente prega a musculação também. Para quê? Para você levantar da cadeira sem dificuldade, para você subir uma escada sem dificuldade quando estiver na idade, né? Então músculo é isso, músculo não é questão estética, músculo é questão de saúde. Então, de forma prática, 150 minutos de aeróbico por dia, pelo menos 2 dias de resistência, exercício resistido, e que não fique mais do que 2 dias sem fazer exercício. Porque muitas vezes, são 150 minutos, então tá bom, segunda, terça e quarta. E quinta, sexta, sábado, domingo, né? Então, que seja distribuído, digamos que não fique mais de 2 dias sem se exercitar. E para aqueles pacientes limitados? Pronto, isso aí realmente é importante, né? Então, naqueles pacientes que têm alguma limitação física ou limitação por saúde, ele vai fazer prioritariamente com acompanhamento. Sim. Então, eu tenho pacientes muito idosos, frágeis, que a fisioterapia de reabilitação, fisioterapia muscular que ele faz em casa, tá ótimo e maravilhoso e que já traz um ganho de qualidade de vida muito grande nele. A gente consegue ver isso pelo fato dele conseguir subir na maca ali sem dificuldade, por exemplo.
Outros pontos. Tem paciente que teve lesão em menisco, lesão ligamentar em joelho, que o exercício de resistência que força muito a articulação não é uma boa opção. Então, ele vai se adaptar, mas de forma que ele não fique parado. Tem muitos... personal oncológico, por exemplo, né? Que é orientação, por exemplo, o paciente mieloma, doutora, ele tem a hipercalcificação dos ossos. Então, os ossos são muito frágeis. Então, qualquer movimento tem as fraturas espontâneas, né? Então, tem que ter um cuidado e tem que ter um acompanhamento específico, né? Com um profissional. Isso, tem que ser individualizado. Né? Não pode ser qualquer um que acompanha, não, né? Então, o cara vai lá e vou cuidar do meu coração e sai de lá só o pó, né? Não, porque não pode ser, né? Tem que ser acompanhado. É importante isso. Eu achei interessante quando a senhora falou sobre o sono, né? E eu queria que a senhora reforçasse aí qual a importância do sono para o sistema endócrino. Pronto. O sono é bem documentado que quando a gente dorme pouco, menos de 6 horas por dia, ou quando a gente inverte o padrão de dormir de dia e não dormir bem à noite, a gente vai aumentar hormônios orexígenos, que é isso, Aimee? Que aumenta a fome, então eu vou ter um aumento dos hormônios que aumenta o apetite. Eu reduzo os opostos, eu reduzo os hormônios que diminuem o apetite. Eu aumento o meu nível de cortisol sérico de forma crônica e contínua. Eu aumento a dificuldade da minha insulina funcional, ou seja, eu aumento a resistência à insulina. Então, o sono, ele desregula principalmente resistência à insulina e tendência a ganho de peso. Além disso, também é prejudicial no sentido cardiovascular. Os pacientes que dormem mal, eles têm maior chance de doenças cardiovasculares também. A alimentação ali à noite, que tem muita gente que come muito, né? Isso atrapalha também o sono, né? Atrapalha. E aí tem 2 pontos, né? A inversão, eu sempre comento, e é muito comum. O paciente que ele pula café, pula lanche, come um almoço pouco, ele vai ter uma fome reprimida no fim do dia e vai comer muito nesse horário. Isso. E aí a gente vai fazer o quê? Dormir. A gente não vai gastar muita energia naquela grande refeição. Então, esses pacientes, uma grande parte deles vai ganhar peso. Isso é bem documentado, é bem notório. E, além disso, vem um desconforto alimentar, né? Então, quando a gente tem uma grande refeição à noite, principalmente de alimentos mais pesados, né? Proteínas, assim, ou alimentos, ou muita quantidade proteica, ou quantidade de gordura, ou carboidratos, enfim, uma comida mais volumétrica. O sono não é bom, o sono não é reparador. Ou o paciente, muitos queixam de sintomas realmente gastrointestinais, né? Queimação, sensação de empachamento. Ou o sono que fica aquele sono perturbado, não tem aquele sono profundo, não atinge o sono REM, e aí acorda bem fadigado, porque não ficou tentando dormir, não conseguiu dormir. Então, influencia também nesse sentido. Entendi. Pequenas mudanças no dia a dia faz diferença real? Sim, demais. E eu sempre falo assim, o que dá para fazer é o melhor do que o ideal. A minha rotina é puxada, muitos pacientes, né? Eu trabalho muito, chego tarde, tudo bem. Realmente, inclusive, a gente tem que entender como é a rotina de cada um. Porque a gente fica muito no outro papel, né? Faça isso, faça aquilo. Tá, mas como é a sua rotina? O que é que dá para fazer? Quais são as suas condições? O que é que está acessível a você? Então, mudar um pouco a cada dia é super importante e isso vai te render grandes benefícios a longo prazo. Metabolismo lento é culpa da genética? Isso é mito ou é verdade? Pronto. Aí não é nem um metabolismo lento por si só, mas, digamos, talvez assim, se a gente for pensar, o metabolismo lento é aquele paciente que tem excesso de peso, então sim, tem uma culpa da genética. É bem comum, né, aquele paciente que tem sobrepeso e obesidade ter familiares que passam pelo mesmo processo, pai, mãe, irmãos ou tias. Dificilmente aquele paciente é o primeiro da família. Então existe um substrato energético com certeza. E aí o que eu falo, a genética a gente não tem como mudar. Não. Então, a genética, a gente vai nascer ali com ela, mas a gente tem que focar no restante que dá. Sobre reposição hormonal, ela é sempre necessária? Pronto, perfeito. A reposição hormonal em relação à menopausa? Sim. Pronto. A terapia de reposição hormonal da menopausa, ela é bem individualizada, né? Hoje a gente sabe que as pacientes com maiores benefícios serão aquelas pacientes sintomáticas.
que tenha sintomas vasomotores, que é aqueles fogachos, ondas de calor, que vai e volta várias vezes ao dia, suor noturno, é aquele famoso, eu pergunto, e aí, como é que tá a coberta à noite? Tira a coberta, bota a coberta, volta a coberta, porque o sono fica prejudicado tanto por insônia, né, que a falta do estrógeno e da progesterona fazem desajuste do sono, como essa questão do suor. Então, aquela parte sintomática, seja sintomas vasomotores ou a libido muito baixa, ela tem indicação de reposição hormonal. Agora, aquela paciente que não tem sintoma nenhum, assim, ou sintomas muito leves, que não impactam na sua qualidade de vida, talvez não seja a paciente ideal para fazer reposição, porque o benefício que a terapia de reposição hormonal agregaria a ela não vai ser tão claro e tão evidente assim. Entendi. Eu queria perguntar para a senhora, doutora, onde é que te encontra, né? Sim, hoje eu estou atendendo em 3 clínicas aqui em Conquista. Atendo em Brumado, de que forma de quinzenal. Rever os parentes, né? Eu sempre brinco, né? Atendo como comida de minha mãe, vejo meus avós, vejo meu irmão, meus pais. E aqui em Conquista eu atendo na Clínica Sim, que é o Centro de Nefrologia, Gastroprócto, e na Clínica Saúde Sempre. E quando é que a pessoa deve procurar a senhora? Pronto. Sempre que. Então, assim, quais são os principais pontos de ação do endocrinologista? Sintomas de fadiga, cansaço, alteração de humor, alteração de libido, queda de cabelo, se já foi investigado, né, por um dermato e viu que não é nada dermatológico, pode ser hormonal. Pacientes que têm tireoidopatia, alteração de tireoide, pacientes que têm osteoporose também, o endocrinologista ajuda esses pacientes. Pacientes com diabetes, tipo 1, tipo 2 ou outros tipos de diabetes gestacional. Terapia de reposição hormonal, menopausa. Pacientes em processo de emagrecimento também, sobrepeso, obesidade. Pacientes têm síndrome dos ovários policísticos, que é a SOP, o endócrino também atua. Homem que está também com baixa libido. Então, todos nesses cenários, hipertensão, e pode ter hipertensão por causa hormonal, que é a hipertensão secundária, não é a hipertensão do dia a dia. E aí o endocrinologista atua também, aquela hipertensão que usa 4 remédios e não melhora. Então, o endócrino, ele ajuda nesse sentido. Todo mundo, então. Quase. Né? Quase todo mundo. E na área oncológica? Sim. Tem algum câncer específico que deva te procurar? O câncer de tireoide. Sim, tá. O câncer de tireoide é a neoplasia, é o câncer que fica com o endocrinologista. Teve até uma paciente, assim, a gente acompanhava, ela sempre ia sozinha, e a irmã foi depois de uns 2 anos. Aí ela virou pra mim, doutor, mas por que ela nunca foi no oncologista, se ela teve câncer de tireoide? Eu falei, não, mas é porque é um tipo de câncer diferente. Sim. Então, o câncer de tireoide é de responsabilidade de acompanhamento com o endocrinologista. Então, começa lá com a ultrassom que mostrou um nódulo. Pronto, nódulo de tireoide, né? Quem vai avaliar? O endocrinologista. Os nódulos, na sua maior parte das vezes, não vão ter alteração do hormônio. O hormônio, na maior parte, continua normal. Alguns outros podem descompensar. Mas o nódulo, o endócrino vai avaliar se aquele nódulo é suspeito, se vai precisar de punção. E aí, vindo maligno, vindo câncer de tireoide, a gente vai encaminhar para a cirurgia e a gente vai acompanhar esse paciente para sempre. Para diminuir chance de recorrência, recidiva, avaliar, né, taxas hormonais, avaliar se vai ter necessidade de iodoterapia, que é um tratamento que pode ser feito no câncer de tireoide, não é obrigado em todos os pacientes, né? Tem indicações específicas, mas então o paciente com câncer de tireoide é nosso paciente. Pois aí, cada programa desse em Ágape, é um aprendizado, viu? Não é porque eu sinceramente, eu nunca imaginaria que o paciente, disso, né? Iria direto para o é o endocrinologista. Eu acho que, tirando a parte hematológica, que fica com hemato e não com onco, é o câncer de tireoide, que não vai para o onco. O restante fica com a gente. Ou o restante fica com o oncologista, mas a tireoide fica com a gente. A não ser, mas é a raridade da raridade, né? Eu como endócrino, não tive esses pacientes ainda, tive alguns na residência. Sim. Que eram pacientes que precisaram fazer
radioterapia, quimioterapia, aí já fuge totalmente do curso esperado do câncer de tireoide, aí acompanhava em conjunto com o onco. Sim, quando esse paciente, né, ele é diagnosticado com o câncer de tireoide, Sim. é cirurgia? Como é que é esse procedimento? Pronto. Hoje o que é mais preconizado realmente é cirúrgico, tá? Vou até abrir outro parênteses. Sim. Existe uma situação que chama vigilância ativa. O que é a vigilância ativa? Então, assim, o ultrassom de tireoide não deveria ser tão rotina como é, né? Mas acaba que muitos pacientes fazem sem sintomas, sem achados no exame físico, e aí, digamos que o paciente descobriu um nó de tireoide de 8 milímetros. Funcionou, enfim, por algum motivo, e veio o câncer de tireoide. A depender da localização, do histórico, né? Se for um histórico familiar negativo, não tiver nenhum linfonodo, enfim, tem critérios específicos. Sim. Esse paciente, ele pode não precisar da cirurgia. Entendi. Mesmo tendo diagnóstico de câncer de tireoide. Mas é microcarcinoma, é menor que 1 centímetro. Aí ele fica acompanhando de forma regular e se se não tiver um crescimento significativo ali, aumentou um pouquinho, a gente vai mandar para cirurgia. Fora isso, aí é cirúrgico. A cirurgia não é você que faz. Não, aí é o cirurgião. É um cirurgião De cabeça e pescoço. cabeça e pescoço. Teve um paciente, eu adoro, toda vez que perguntei isso, eu lembro dele. Aí eu amo meus pacientes, viu, eles são meus. E aí teve um que era nódulo benigno, tá? Mas era um nódulo muito grande que causava sintoma de compressão. Então, assim, entalo, engasgo, foz rouca, porque a tireoide, ela é muito superficial. Sim. Ela tá aqui na base do pescoço. Então, se ela crescer, ou um nódulo muito grande, a gente vai ter sintoma, né? E aí, ele tem diabetes, acompanhava comigo pelo diabetes já, e eu percebi que tinha um nódulo, pedi ultrassom, e aí veio um nódulo grande, uns 4 centímetros. Falei, o senhor vai fazer a punção e vai precisar, provavelmente, operar, tá? Ele, a senhora quer me operar, doutora? Aí eu, não, seu fulano. Aí eu examinando ele, né, pra pôr na barriga, ele, mas sua mão é tão levinha, você podia me operar. Aí eu brinquei, não, seu fulano, aí o senhor tem que ter medo. Se o clínico virar cirurgião, aí o senhor tem que ter medo. Porque cada um no seu cada qual. O clínico não sabe operar ninguém, não, seu fulaninho. Aí ele caiu na risada. Então, assim, a gente encaminha, a gente não opera. É cada um na sua. Cada um na sua. Sintomas hormonais pode ser confundido com outras condições? Pode. Por exemplo, a gente comentou sobre anemia, né? Sim. Anemia faz fadiga, anemia faz queda de cabelo, anemia faz unha quebradiça, anemia faz sonolência, atividade de concentração. Hipotireoidismo também faz isso. A tireoide lenta também faz isso. O climatério também faz isso. Então, por isso que não dá para dizer se o paciente tem uma disfunção hormonal ou não, sem examinar, sem avaliar e sem dosar os hormônios pertinentes. Entendi. Nossa, é um assunto, assim, muito interessante. Muito bom. Tá gostando? Tô demais, demais. Eu quero mandar um abraço aqui para Norma. Um beijo, minha querida. E Félix, ele é um assíduo participante aqui. Ele assiste tudo. Um abraço, viu, Félix? Tudo de bom para você, minha querida. Doutora, quais hábitos mais que prejudicam a saúde hormonal hoje? Pronto. Sedentarismo. Comidas ricamente, né, de processados, ultraprocessados, rico em gordura saturada, bebidas açucaradas, sono pouca qualidade ruim ou quantidade pequena, né, sono muito curto. Tabagismo também, é importante a gente dizer, tabagismo, tem que pensar, piora muitas coisas, inclusive a questão do cigarro hormonal. É ruim para tudo, ruim né, para doutora? tudo. Cigarro é ruim para tudo. É ruim para tudo, é terrível. E o que muitos pacientes esquecem, acho que fica só assim, pulmão, esquece que aumenta cardiovascular, aumenta a chance de AVC, enfim. Álcool em excesso também, então assim, tudo o excesso do que não é bom vai prejudicar ao equilíbrio hormonal. Qual o erro mais comum que as pessoas cometem ao tentar emagrecer? Ao tentar emagrecer? Rapaz, agora, escolher um erro é uma tarefa difícil. Isso, né? Poderia ser, assim, top 3 maiores erros. Eu acho que o primeiro... Não, porque tem gente que faz absurdo para emagrecer. Não. Se a gente faz de absurdo, aí tem que vir outra cesta. Se a gente for falar da celeuma, né, das medicações clandestinas, etc e tal, aí já é outro nicho, né? Mas, enfim, eu acho que o primeiro erro é não ter paciência. Eu acho que o primeiro erro é esse. Eu acho assim, claro que por mais que nós tenhamos hoje medicações ótimas, né, que trazem uma resposta muito maior para o paciente, ele tem que ter
paciência. O segundo erro, comparação. Comparar com fulano. Meu irmão, meu vizinho, meu colega está usando a mesma medicação. Sim. Isso é triste. Porque cada organismo, cada metabolismo funciona de uma forma. Sim. Então, porque eu estou indo tanto na academia, não perdi nada e fulano... Não, cada história é única e isso não se resume à medicina, né? Então, isso vai em várias esferas da vida. Por emagrecimento, a mesma coisa. Então, não comparar com o processo de emagrecimento de ninguém. Isso é um erro. Não ter paciência é outro erro. Ser muito restritivo, ser radical demais é outro erro. Porque isso não vai ser sustentável, a gente comentou. E a gente tem que pensar assim, no ganho de saúde a longo prazo. Então, a gente tem que ter um estilo de vida equilibrado que se sustente a longo prazo. Isso eu acho que é o pilar, né? É a pista de pouso ali do processo de emagrecimento. E agora com essas canetinhas aí, né? Nossa, tá triste. Pois né? é, então assim, eu acho que um outro erro é a automedicação. Sim. A automedicação, porque nós temos hoje medicações seguras, medicações bem utilizadas, mas que elas precisam de acompanhamento. Então, acho que a automedicação também é um outro erro. Existe uma idade crítica para alterações hormonais? A puberdade, eu acho que os dois extremos, né? Assim, a puberdade, que é um momento de grandes mudanças, então isso vai ser bastante crítico. E lá na faixa do climatério, menopausa na mulher e na andropausa do homem. Então, esses dois extremos aí é o que vão mais interferir na saúde do paciente. Entendi. E que conselho prático a senhora deixaria para quem quer melhorar o bem-estar? Eu acho que viver de forma equilibrada, viver de forma saudável. Comer bem, dormir bem, se exercitar de forma regular, ter momentos de lazer, isso faz parte da saúde física e saúde mental. Então, acho que o equilíbrio é a chave de tudo. Eu acho que a palavra seria equilíbrio. Chegamos no final, né? É rapidinho, né? A gente conversa, viver, né? Pois é. Aqui chegamos ao final de mais um episódio, né? Marcado por informação, reflexão e cuidado com a saúde. Hoje tivemos o privilégio de receber a doutora Aimee Teixeira, que compartilhou conhecimentos fundamentais para entendermos melhor nosso corpo, nossos hormônios e a importância do equilíbrio para uma vida com mais qualidade e bem-estar. Doutora, muito obrigado pela sua presença, pela clareza das orientações e por essa conversa tão enriquecedora. E é você que nos acompanhou pela Melodia FM e nas redes sociais. Nosso muito obrigado pela audiência e pela companhia. Lembre-se, cuidar da saúde é um compromisso diário, feito de escolhas, informação e atenção aos sinais do corpo. Nos encontramos no próximo episódio, no mês que vem, né? Agora, março, é um mês dedicado à conscientização do mieloma múltiplo. E nós vamos estar com o Dr. Wellington Azevedo, que ele é médico hematologista lá de Belo Horizonte. É um cara que introduziu aqui no Brasil o transplante de medula. Então, é um cara profundamente conhecedor de todos os cânceres, né, oncohematológicos, principalmente o mieloma. E eu vou ter o privilégio de estar conversando com ele aqui na semana que vem, tá? Doutora, muito obrigado. Obrigada. Deus continue te abençoando. Amém, muito todos simpática. nós. A senhora, né, deu muitas orientações interessantes. E eu já quero convidar para uma segunda parte, porque eu fico aqui com muitas perguntas a fazer. Estaremos aqui, tá? se Deus quiser. Para marcar a nossa presença, deixa aqui o nosso brindezinho do nosso podcast. Obrigada. Então, um grande abraço, Deus abençoe a todos e até Amém. semana que vem, se Deus quiser.